Bom dia, meninas! Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto, né? Estamos iniciando uma semana, né? Que a semana seja uma semana abençoada, né? Que a gente venha ter uma semana com saúde, uma semana bem produtiva, né? E uma semana de boas vendas, né? E hoje eu amanheci o dia aqui com meu caderno caixa, porque eu ainda não fechei o caixa de julho, né? Ainda vou fechar esse caixa de julho, então eu amanheci o dia aqui já com ele aqui pertinho de mim para mim poder somar, para mim ver quanto foi que eu tive de recebimentos e de venda desse mês de julho, né? E aí, meninas, eu nunca mostrei pra vocês, né, como é que é o meu caderno caixa. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Ele é assim, ó. Peguei aqui o primeiro mês, né, desse caderno. Que nesse caderno eu iniciei no mês de março. Mês de janeiro e fevereiro eu comecei em outro caderno, né, que era o antigo. Porque todo ano eu compro um, então esse caderno aqui eu iniciei no mês de março. Aí eu faço assim, menina, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu coloco primeiro aqui em cima, né, ó, o mês, né, acho que vocês estão vendo o mês. Aí aqui eu coloco movimentação. Aqui eu coloco o dia, ó, o dia. Do lado aqui eu coloco o nome das pessoas, né? Aí aqui eu coloco o que entrou, né? E aqui o que saiu. Só que geralmente eu sempre esqueço de colocar aqui o que sai, né? Porque as retiradas, né, no caso, porque a gente vai fazer algum pagamento, aí, né, tem que fazer a retirada de dinheiro para poder fazer pagamento. Aí eu iniciei esse caderno no mês de março, né? Ó, minhas vendas foi até aqui, ó. Não foram lá muito boas. Mas eu tava vendo que as minhas vendas, assim, as minhas vendas, não, o mês que eu tive menos venda foi esse mês de abril, ó. Deu só metade de um caderno. Aí aqui eu tenho o mês de maio, deu a folha toda. Tem mês, meninas, que eu chego a dobrar a folha. O mês de junho, ó. Mês de junho completei a folha todinha, né? E ainda teve o dia dos namorados, né? Mês de junho. Aí o mês de junho, que é o mês que a gente tá, ó, não, ou o mês que a gente tava, né? Que eu tenho que fechar esse caixa aqui hoje. Eu não completei, ó. Não cheguei a completar a folha toda, ó. Esse caixa aqui, meninas, né? Eu aprendi com uma consultora bem antiga, uma youtuber, foi com a Bianca Campos. Acho que vocês conhecem, que ela é bem conhecida. Eu aprendi com ela. Assim que eu comecei a vender, eu comecei a pesquisar, né, no YouTube, seguir as meninas que vendem também cosmético, e aí eu segui a Bianca Campos e eu aprendi a fazer esse caixa com ela. E é isso aí, hoje eu vou fechar esse caixa, né, pra poder... Eu já comecei, né, o caixa de agosto, mas eu tenho que finalizar esse aqui, pra mim saber quanto foi que eu vendi e quanto foi que eu tive de recebimento nesse mês de julho que passou, né? Pois é, meninas. E aí, meninas, hoje eu vou ver se eu faço um tourzinho pra vocês, tá? Daqui a pouco eu vou ver se eu faço, pra vocês verem como é que tá por aqui, tá? Aqui tá bem diferente porque eu tinha dito pra vocês, né, no último vídeo, que tinha umas prateleiras desse lado e tinha outras daquele, né? Só que vocês já perceberam que tem umas prateleiras aqui do meu ladinho, né? Essas prateleiras aqui são as prateleiras que estavam lá e eu trouxe pra cá de novo. Por quê? Eu tinha duas prateleiras aqui e tinha três lá, né, que eu tinha falado. Por que que eu trouxe pra cá de novo todas? Pra esse lado? Porque assim, eu tinha duas prateleiras aqui, tinha três lá, uma grande e três pequenas. E aí o meu multiuso não tava aqui, né, e eu quis trazer ele pra cá, porque eu uso coisas neles que eu sempre tô precisando quando eu tenho venda, né, sacola, né? Às vezes eu vou fazer um presente, vai ter embalagem dentro dele e tudo, né? Então eu achei necessário trazer ele de volta pra cá. E aí eu tinha planejado colocar ele nesse espaço aqui, ó, do meu lado. Só que não dava, por conta que ele poderia se encaixar aqui, né? Ó, ele ia ficar assim no caso, ó. Assim, encostadinho aqui. Só que não tinha como ele ficar encostado aqui, porque quando eu fosse abrir a porta ia pegar aqui, ó. Então eu achei melhor pegar, né, trazer todas as prateleiras que estavam lá
pra cá e deixar ele no mesmo canto que ele tava, porque lá ele ficava até encostadinho na parede. Até porque como ele tá velhinho, né, meninas, ele tá assim um pouquinho mole, então é bom que ele fique encostado na parede, né, por conta que ele tá um pouquinho mole. Esse meu tio, ele é guerreiro, ele tá comigo há muito tempo, né, já mudei eles pra vários cantos, né, já levei ele lá pra loja, vocês viram lá a minha guerra com ele lá, né, quando disseram que iam vender não, que iam colocar um portão lá, né, na garagem novo da dona do ponto e o portão ia ser de correr e ia entrar para dentro da loja, né? E aí eu fiquei com uma briga lá com esse multiuso atrás de um canto e fiquei até desanimada, né, na época. Mas isso aí acho que foi só mesmo Deus que colocou isso aí pra que eu viesse, né, sair de lá por conta que quando aconteceu isso eu fiquei desanimada, né, e quis sair de lá por conta disso. Porque as paredes lá era ruim pra colocar, né, as coisas. E o que que acontece? E aí vocês sabem da história, né? Eu passei 6 meses lá, vi que as minhas vendas não estavam boas lá, então não compensava eu pagar um aluguel pra não vender, né? Questão de valor de aluguel, vocês sabem, né? Assim, pra quem é nova aqui, não vai saber, mas lá era bem em conta, né? O aluguel lá era 250 só, muito barato. A luz eu só pagava uma taxazinha de 20 reais por mês. Não pagava água, até porque eu não usava, né? E internet também não pagava, porque eu tinha a senha da filha dela, né? Que é uma colega minha, uma amiga minha da igreja, né? Então, assim, o que fez mesmo eu sair de lá foi por conta que eu não tava tendo venda lá, né? Assim, como eu gostaria de ter tido, né? Vi que eu tava vendendo, mas era já pros clientes que eu tinha. Então, e a correria também tava muito grande, porque o meu filho estudava na creche, aí eu tinha que deixar ele em creche, pegar na creche, deixar ele em campo, né? Porque eu ia de manhã antes de eu ir trabalhar. Antes de eu ir pra lá, né? Mas eu tinha que vir pra casa, né? Pegar ele na creche, depois vinha deixar ele em casa, depois ia pra lá. E aí tinha semanas que não tinha aula, aí eu não ia pra lá por conta dele, porque eu não levava ele, porque ele era uma benção. Quando adoecia também não levava, fechava lá. Então, assim, resumindo, né? Eu achei que não estava compensando muito, então resolvi vir pra minha casa. Aí vocês sabem o resto da história, que quando eu cheguei aqui, né, onde eu vim, eu fiz uma parede de gesso, dividi a minha sala, que era grande, coloquei uma porta e trouxe minhas coisas tudo pra cá, né? E aí eu tô aqui desse jeito, né? Com as minhas coisinhas tudo aqui, já me desanimei, né? Por olhar para as prateleiras e ver pouco produto, mas já me animei de novo, né? Então, assim, eu tô bem animada, graças a Deus, né? Pra vender todos os dias, em nome de Jesus, né? Uma coisa que é muito importante, meninas, é a gente orar sempre ao Senhor, consagrando nossas coisas, né? Muito importante, né? Eu me lembro que quando eu tava na loja, antes de eu iniciar lá o meu dia, antes de eu abrir os portões não, que era só um portão, eu fazia uma oração e ungia minhas coisas, ungia o lugar, o bairro, os vizinhos, né? Os compradores que fossem até a mim, né? Os clientes. Quando eu vim pra cá, eu perdi esse hábito, né? Eu oro pelos meus clientes, pelas minhas vendas, mas eu vi que eu perdi o hábito, eu vi que eu não fazia, era vir pra cá, pro meu espaço, e orar aqui. Isso eu não fazia, eu orava no meu quarto, oração normal, lógico, mas eu não vinha até aqui pra orar aqui, nesse lugar onde eu tô, consagrando, né, minhas coisas, né, orando pelos meus clientes, minhas vendas e tudo, né. Acho que talvez isso aí foi um dos motivos que eu cheguei a ficar esses dias desanimada, né, assim, querer, triste, né, vocês sabem. E é isso aí, meninas, eu vou encerrar por aqui, tá. Acredito que já vou fazer outro vídeo, né. Eu disse que ia fazer um tour, mas acabou que eu nem fiz esse tour, né. Mas eu vou encerrar esse vídeo, vou iniciar um outro vídeo e vou fazer um tour mostrando como é que tá por aqui, tá? Nesse outro vídeo que eu vou gravar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e